Espírito Santo e a Comissão Especial da Advocacia em Início de Carreira os recebe para o lançamento do Manual Interativo da Jovem Advocacia. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares ou os coloquem no silencioso. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura a doutora secretária-geral adjunta desta sessão, doutora Érica Neves. Convidamos também a presidente da Comissão Estadual da Advocacia em Início de Carreira, a doutora Natália Assunção. Convidamos também o presidente da CAIC de Cachoeiro de Itapemirim, Sebastião Ora. Convidamos também o doutor Luan Omo, presidente da CAIC Serra, para compor a mesa. O presidente da CAIC de São Mateus, Fernando Ramos. A presidente da CAIC de Cariacica, Juliana Edvaldo. O presidente da CAIC de Guarapari, o doutor Cláudio Goulart. O presidente da CAIC Castelo, Átila Travaglia. Perdão, o doutor Átila ainda não se encontra. E também convidamos para compor a mesa o doutor palestrante Darlan Barroso. Convidamos também para compor a mesa o palestrante doutor Marcelo Pacheco. E, por fim, convidamos o doutor Ricardo Macau para compor a mesa. Passamos a palavra agora à excelentíssima doutora secretária adjunta, doutora Érica Neves, para dar abertura ao evento. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberto o evento. Vou passar a palavra para a Nath, para ela dar as primeiras palavras. Boa noite. É com imensa satisfação que a gente vê esse auditório cheio e a gente faz hoje o lançamento do mais novo
manual interativo da Jovem Advocacia. Nós tivemos um primeiro manual em 2012, impresso, um segundo manual em 2015/16, e agora a gente traz um manual novo, renovado, com gestão de escritório, marketing digital, práticas inúmeras, até para que se coadunam com o nosso curso de iniciação à advocacia, que a gente tem feito, rodado todo esse estado com apoio dessas CAICs, que esses presidentes aqui fazem da CAIC a força que a CAIC tem. Mas eu não poderia deixar de pedir para que a gente agradecesse calorosamente a cada membro da Comissão Estadual da Advocacia e Início de Carreira, a qual eu peço uma salva de palmas. Esse manual ele foi feito a várias mãos, com desejo de jovens advogados e advogadas aguerridos, que sempre tiveram voz nessa casa, que sempre tiveram espaço nessa casa, porque essa gestão é uma gestão que sempre privilegiou a jovem advocacia. Não à toa, nós temos hoje 3 excelentes palestrantes, um deles que eu tenho a honra de sentar ao lado na mesa do Conselho Seccional, né, doutor Marcelo? O professor Darlan, o professor Ricardo. E todas as vezes que a CAIC precisa de um apoio, seja do Conselho Seccional, seja da nossa diretoria, nós temos carta branca. É como a doutora Érica fala, a Nath está pedindo, vamos. Mas não é a Nath, é a Jovem Advocacia, é a CAIC. São as CAICs. Vocês receberam, na cadeira de vocês, desculpem, gente, estou muito gripada. Na cadeira de vocês tem um flyer, onde tem todos os nossos projetos atrás, e na frente, porque nós somos muito tecnológicos, estamos ligadinhos, tem um QR Code, que se vocês fizerem a leitura desse QR Code, o manual vai ser baixado para os celulares dos senhores e das senhoras. Então, aproveitem aí essa novidade, porque o manual é todo interativo, você clica no item, já vai direto para o item, e, lógico, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Vocês receberam também um flyer de divulgação do nosso 3º encontro da Jovem Advocacia Capixaba. Eu gostaria de chamar à mesa o nosso presidente Átila, da CAIC Castelo, por favor. Esse 3º encontro já conta com a participação de colegas de fora do estado, porque acabamos de retornar de uma caravana com mais de 30 jovens advogados e advogadas de Brasília, do Encontro Nacional, e lá fizemos, além da capacitação, né, a gente também faz o networking, que é tão importante. E quando a gente lançou nos grupos nacionais, várias pessoas já falaram, eu quero ir. Eu falei, é um encontro capixaba, mas todos são muito bem-vindos. Aliás, essa aqui é a nossa casa, essa casa está sempre aberta, sejam jovens advogados, sejam advogados, estudantes, bacharéis, enfim, a nossa casa está sempre aberta. E vocês receberam também uma programação dos nossos próximos eventos até o encontro, que vão ser os nossos Conversando Com, nosso de jovem para jovem. Enfim, essa minha fala, não quero que seja exaustiva, mas é para dizer, venham para a nossa casa, venham participar dos nossos eventos, sejam a munição que nós precisamos, porque nós temos voz aqui dentro, nós temos braços e pernas para trabalhar, e esse trabalho é voluntário, de cada um de nós, para cada um de nós. Vamos fazer uma OAB forte, vamos fazer uma OAB respeitada, um profissional valorizado. Estejam aqui dentro da nossa casa, seja na Comissão da Advocacia e Início de Carreira, seja nas outras diversas comissões que pelo menos um jovem advogado ou uma jovem advogada faz parte, porque essa casa é inclusiva, essa gestão nos mostrou que a jovem advocacia pode e nós podemos muito mais. Então, agradecendo aqui a diretoria em nome da doutora Érica, esse manual é um sonho de todos nós, que está sendo aí renovado. Baixem, coloquem para o colega, avisem para o colega e venham participar da CAIC. Espero vocês lá no 3º encontro, espero vocês em todos esses nossos encontros semanais que vamos ter até o encontro. E eu espero que vocês tenham uma excelente noite. Mas antes, e ela vai me matar por causa disso, é aniversário da nossa secretária-geral adjunta. E ela não pode ficar sem um parabéns, né, gente? Não, parabéns pra você.
Essa é a Dinda que qualquer jovem advocacia queria ter e só nós temos. Obrigada. Obrigada, gente. Tava indo bem, Nath. Tava acabando, eu tava... Pô, não vai falar. A mim me cabe dar boas-vindas a quem nunca veio. Eu acredito que vocês, a maioria já tenha vindo muito à OAB do Espírito Santo, porque a CAIC tem uma força, tem uma energia. Todos os eventos da CAIC é sempre lotados. E isso faz com que a gente que é voluntário, eu também agora, nesses últimos 3 anos, eu saio do escritório 3 a 4 horas da tarde, venho para a OAB sem hora para ir embora. Voluntário também. Então, isso traz a vontade da gente vir, porque a dificuldade é muita. A crítica sempre vem. Se a gente faz, não faz, não faz desse jeito, a crítica vem do lado. A gente não tem como agradar, nunca, a todos. Então, a gente tenta sempre prover a jovem advocacia dos melhores projetos. Eles imaginam o melhor projeto e a gente sempre dá todo o suporte financeiro, logístico, tudo. Para esse encontro, nós estamos procurando hotel mais barato, enfim, fazendo com que a jovem advocacia realmente tenha muitos serviços em razão da nossa anuidade. Nós pagamos anuidade, então nós queremos serviços de volta. E essa é a busca diária nossa. E vários dos serviços que a gente conseguiu, foi a jovem advocacia que falou assim, poxa, tem isso aqui na OAB tal, traz que a gente vai fazer também. Então, esse auditório cheio é um presente para mim. O presente. E é verdade, porque a jovem advocacia traz informações tipo QR Code. Cara, eu vou ter que baixar, porque eu não tenho. E isso traz... A OAB ela é feita por pessoas e por advogados que estão trabalhando no seu dia a dia, ganhando seu honorário lá no seu escritório, deixando de estar lá para vir para cá. A gente perde com isso. Ganha alguma coisa? Ganha reconhecimento. É a única coisa que a gente ganha. É reconhecimento, é um prazer de voltar para casa e saber que a gente deixou aqui um auditório lotado de advogado junto, que vai fazer um network, que vai conversar, de advogado com advogado, e que a gente, na minha época, não tinha. Nós não tínhamos isso. Então, saber isso, saber que a OAB é movimentada, faz com que a gente satisfaz todo o tempo que a gente deixa aqui dentro, que deixa a família, que deixa uma criança que tem 3 anos, está crescendo lá, e eu não estou todo dia lá do lado dela. Então, isso faz com que a gente deixe um legado aí para frente, mas o legado só vai ser consistente com a presença da jovem advocacia na OAB. Porque eu sou jovem há mais tempo, né? Sou jovem há mais tempo, e daqui a pouco já está cansada, já não estou mais aqui, mas são vocês que vão estar aqui, gerindo a ordem, estabelecendo quais são as metas. E Marcelo, o professor Darlan, e tem o Ricardo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, participado desse crescimento da advocacia capixaba. Vocês fazem parte disso, todos os palestrantes, quando vêm, a gente agradece muito, porque a gente precisa muito da participação deles. Eu tenho certeza, Nath, que o manual vai ser um sucesso, e vou baixar aqui no meu aplicativo, se eu não aprender, você me ajuda, que eu sou ruim mesmo. Tem um bom evento, aproveitem bastante e saiam daqui sempre melhor. Para vir para a OAB, para sair daqui da porta, sempre o melhor advogado, uma melhor pessoa, que é esse nosso intuito, nosso esforço. Se a gente conseguir que isso aconteça, já nós estamos vencedores. Tenham uma boa noite. Agradecemos as palavras proferidas e passamos a desfazer a mesa composta, permanecendo tão somente os palestrantes da noite.
abandonar você? Tá bom. Com a palavra, o primeiro palestrante, ele, que é advogado, mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, professor e diretor do Meu Curso, autor e coordenador de diversas obras da editora RT, o nosso querido professor e doutor Darlan Barroso, com a temática Os Honorários Advocatícios, segundo o CPC. Boa noite. Eu vou pedir licença aos colegas para falar em pé, porque eu tenho um negócio assim, a barriga fica incomodando, sabe como é que é, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a Nath, quero agradecer ao doutor Homero, né, na pessoa da doutora Érica, que está aqui, o carinho que eu recebi nesse convite, e eles me ligaram, a Nath mandou mensagem e falou, olha, a gente faz questão da sua presença. Então, eu me senti muito assim, acolhido. E sempre que eu venho para cá, eu vim no ano passado, no encontro da Jovem Advocacia, e sempre essa acolhida, eu tenho muito gosto de vir para o Espírito Santo, reencontrar os alunos, eu sei que tem um monte de gente que foi aluno, então é sempre uma felicidade. Obrigado sempre pelo convite. E falar do lado do meu amigo aqui hoje, a gente ficou tantos anos na mesma casa, e é a primeira vez que a gente dá uma palestra junto, não foi? Ou não? Foi, né? Primeira vez. Em Salvador a gente estava juntos. E aí eu mandei mensagem para ele hoje de manhã, falei, amigo, você preparou sua palestra, fez um PPT? Aí ele falou assim, não, vou só eu e minha simpatia. Falei, ainda me esnoba. Ainda me esnoba. Como é que eu mudo o PPT? Porque como eu não me garanto na simpatia, eu fiz o PPT. Vai ter réplica? Tá bom. Ô, Nath, tem como eu mudar? Seguinte, quando a Nath me convidou, e aí eu falei para ela, você quer que fale do quê? Ah, tá bom. Aqui muda? Porque eu também não sou muito bom com isso. Mas para onde? Ah, tá bom. Seguinte, e nem me garanto também na tecnologia. Então, quando a Nath convidou, eu falei para ela, vocês querem que fale do quê? Aí eu falei, oh meu Deus, eu dou a deixa para ela pedir para falar de execução, para falar de provas, que são coisas chatas para caramba, né? Aí ela falou assim, não, vamos falar de honorários. Fala de honorários no novo CPC, que vai estar lá a Jovem Advocacia, é um assunto de muito interesse. E é uma delícia falar de honorários, ainda mais que a gente está em casa, né? A gente está na casa da gente. Uma pergunta para não ter nenhum constrangimento aqui. Tem algum juiz? Algum promotor, algum delegado, alguém diferente? Ainda não. Ou os que se acham. Porque esse dia uma moça aqui, assim, lá no curso, com uma cara de nojo. Eu falei, o que foi? Você já é juiz? Não, mas eu vou ser. Tem até o povo que se acha. Então, não tem juiz, eu posso falar com muita liberdade, já que a gente está em casa. E eu gosto muito de falar de honorários, ainda mais agora, depois do novo CPC, e na OAB, porque a OAB teve uma atuação fenomenal nesse novo Código de Processo Civil, que já é um código velho, porque nós já estamos falando de quase 3 anos, mas o novo CPC tem inúmeras conquistas da advocacia, e a gente deve, sim, ao Conselho Federal, a gente deve, sim, ao Conselho Federal daquela época, né, que teve ali uma atuação de processualistas, haviam muitos processualistas da OAB, do Conselho Federal, atuando, e trouxeram ali no Código algumas garantias que talvez nós não tivéssemos conseguido e que hoje somos alvos de muitas críticas. Uma delas eu vou falar, claro, que as críticas vêm da magistratura, vêm da promotoria, né? Algumas da advocacia pública. A advocacia pública tem algumas razões para isso, mas muitas conquistas vieram com esse código. E a primeira coisa, quando a gente fala de honorários, né? Eu, em aula, brinco que quando você vai prestar exame de ordem, quando você está ali naquela vida estudando e vai prestar exame de ordem, o que você quer? Ai, quero passar na OAB. Quer nada. Quer o quê? Honorários. Não é? A nossa vida é honorários, a nossa vida é isso. E claro que a gente tem que ver com dignidade, e uma das lutas da OAB tem que ser, de fato, né, a garantia dos honorários dignos, para que não tenhamos aí advogados fazendo qualquer coisa por qualquer R$50, né, e a gente tem aí uma baixa remuneração, uma concorrência esquisita entre os profissionais. Mas
fora isso, quando a gente fala de honorários, tudo surge lá em Roma. Darlan, mas você veio para falar disso? Porque quando a gente fala de honorários, a gente está falando da própria palavra, né? Por que chama honorários? Está muito ligado com o radical que vem da mesma formação de honra, né? Honorários vem muito ligado à honra. Vocês sabem dos primeiros advogados quem eram, né? Ninguém sabe? Os primeiros advogados, o que foram na história do mundo? Não. Eram atores. Os primeiros advogados em Roma eram chamados os atores para interpretar perante o pretor, e o advogado então chorava, emocionava o pretor para que a pessoa não fosse condenada à morte, ou para que um credor não fosse picado em praça pública e seus membros divididos entre os credores. Então a função do advogado era atuar como um ator, dramatizar, sensibilizar, e pela oratória, por essa honra, ganhava então uma premiação, né, como se fosse um cachê pela sua honra daquele trabalho que ele desempenhou. Isso, ao longo da história, né, o advogado passou a ser remunerado isso como trabalho, como um típico salário, uma remuneração pelo seu serviço. E aí a nossa profissão tem esse... Então, nós não falamos outro nome, né? Nós não temos salário nem remuneração, a gente tem sim honorários, é o nome que se dá à nossa remuneração. E aí, o novo CPC tratou de alguns pontos de forma muito interessante. Aí eu quero lembrar uns pontos que vieram reforçados no CPC. Né? Por que essa carinha de feliz? Né? Porque está na moda os emojis agora. Se não tiver um emoji, não tem conversa. Né? E aí, primeiro que é um direito autônomo. O direito de honorários não depende do direito da parte, não tem vínculo com o direito da parte. O direito é nosso. Tanto que nós podemos executá-lo de forma autônoma, podemos, inclusive, nomear uma sociedade de advogados para receber em nosso lugar, desde que seja membro da sociedade, mas o direito é do profissional. Né? E ele é pessoal, é do advogado. Isso foi alvo de muitas críticas, porque nós sabemos que a gente tem 3 tipos de honorários. A gente tem os honorários contratados, os honorários sucumbenciais e os honorários arbitrados. Né? Esses arbitrados na prática, quase não existem. É raro você ver um caso que você não contratou honorários, que você precisa fazer uma ação, levar o juiz para que o juiz arbitre os honorários. O normal, você tem o contratado e o sucumbencial. E um dia um aluno, há muitos anos na graduação, me perguntou: professor, por que existem os honorários sucumbenciais? Se eu já cobrei do meu cliente, por que eu tenho que ganhar também do outro? Qual a resposta? Vocês recebem, né? Ou não? Eu sabia por quê. Pois é. Aí está a chave da questão. Por que nós temos honorários de sucumbência? Até o CPC, era muito claro para nós que os honorários de sucumbência, eles tinham natureza indenizatória. Para que a parte vencedora tivesse o seu direito 100% garantido. Então, se ele tivesse que receber R$100.000, contratou 20%, os honorários de sucumbência vão fazer as vezes e vão suprir ali o valor que ele perderia. Vem o novo CPC e diz: não, o direito não é do vencedor. O Código Antigo falava vencedor. Vem o Código Novo e fala: o direito é do advogado. Então quer dizer que com o novo CPC, Darlan, mas já era assim com o estatuto? Sim, o estatuto da advocacia já previa isso, mas havia toda a discussão. Então o CPC, ele bate o martelo em dizer que é uma premiação ao profissional e não mais o caráter indenizatório. Isso tem sido motivo de muitas críticas, porque quer dizer que o cliente, ele não vai ter o seu direito resguardado 100%. Ele vai perder uma parcela do seu direito, pois ele tem que contratar o advogado e então ele não é indenizado 100% naquilo in natura que ele deveria ter. Né? Então essa é uma grande crítica. Eu li uma crítica pesada de um juiz, por isso que eu perguntei se tinha juiz aqui. A crítica parece mais um despeito, porque eles não recebem. Né? Mas a crítica era dura em dizer que os honorários os honorários sucumbenciais perderam a sua finalidade e passaram a ter um caráter de premiação ao profissional.
e, a depender do caso, pode chegar até 40%. Já vou chegar nisso. Pode chegar. Alguém aqui já recebeu assim 40%? Não, Darlan, nunca vi. Pode. Pode. Né? Vamos lá. Então, ele é do advogado. Ele tem natureza alimentar e constitui crédito privilegiado nos termos da norma trabalhista. Então, equipara-se, né, a um crédito de natureza trabalhista. Ele é indisponível, então é nula qualquer cláusula contratual que imponha uma renúncia. Eu vou abrir mão, ou vou ceder. Isso é considerado absolutamente nulo. E deve ser concedido de ofício pelo próprio magistrado. E havia uma briga, né? Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, havia uma briga, porque transitou em julgado e... Deixa eu controlar meu horário aqui, senão daqui a pouco eu passo o tempo. Transitou em julgado e não fixaram os honorários. O que acontece? Isso também foi pacificado. Bom, avançando aqui. Então, algumas coisas que o novo CPC fez, e esse artigo 85 é o artigo com o glorioso artigo 85, acho que todo mundo sabe ele de cor, né? Ou não? Já leram? Não? Tem certeza que eu estou falando da jovem advocacia? Né? Eu li pelo menos umas 15 vezes já, porque o artigo bom. Esse artigo 85, que tem mais parágrafos em todo o CPC, né, ele veio do projeto da própria OAB, os membros da OAB que fizeram aí todo o rascunho desse artigo. E, primeiro ponto interessante é a abrangência. A gente passa a ter honorários claros em tudo que é fase do processo. Então, a gente tem honorários na ação, na reconvenção, nós temos honorários recursais. Quando eu falei de 40%, está aqui. Você tem 20% na ação e 20% na reconvenção. Se você ganhar os dois, seus honorários de sucumbência vão para 40%. Né? No cumprimento de sentença, na execução e a grande novidade, que são os honorários recursais. Nós tivemos uma clareza agora em relação à Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem uma tabela de fixação de honorários, de sucumbência, que limita muito, porque a gente não ganha o percentual absoluto, mas sim sobre a tabela. Né? Se houver perda do objeto da ação, os honorários sempre serão devidos por quem deu causa. Isso é uma outra coisa que o CPC deixou claro. Não havia isso no código anterior, então muitas vezes o autor desistia da ação e havia dúvida. Claro que a doutrina tinha fixado a teoria da causa, né, da causalidade, mas ainda havia dúvida e o CPC botou isso claro. Se houver desistência, paga quem deu causa à ação. Os honorários recursais, e aqui é a grande novidade, isso surgiu como uma penalidade ao litigante de má-fé, ao litigante protelatório. Então, quer dizer que em fase recursal o tribunal tem o dever de elevar os honorários, majorar os honorários, e aqui o critério é só majorar, porque se você não havia sido condenado na instância inferior, né, não há majoração. Se você recorreu e ganhou, não há fixação de honorários, mas se você perdeu, você tem ali a fixação de honorários. Isso aqui tem uma coisa bem curiosa, uma discussão que o STJ está batendo o martelo, de que só vale isso para os recursos interpostos depois do novo CPC. Se você fez um recurso antes de março, né, do ano de vigência, você não tem o direito a honorários recursais. No final, a discussão é justa, porque quando você interpôs um recurso, você não assumiu o risco dos honorários. Naquele momento da interposição, você não sabia que se perdesse, eles seriam majorados. Hoje, quando um cliente meu perde e quer recorrer, eu ligo para ele e digo, você quer mesmo recorrer? Ah, eu quero. Você está sabendo que pode ter honorários? Você está sabendo que os honorários podem ser majorados? Ah, mas eu quero. Então eu vou passar um e-mail, e o senhor, por favor, me responda, dizendo que quer mesmo que eu recorra. Vocês sabem que cliente é uma coisa querida na nossa vida, né? Vocês sabem. Porque eles vêm com um container de problemas e um punhadinho de dinheiro. Desculpa, mas nós estamos em casa, eu posso falar. Não? Tem algum cliente aqui? Não? Não tem. Então eu posso falar. Né? De fato, eu falo para a Jovem Advocacia, e sempre eu digo isso para os meus alunos, nós temos um dever ético
de dizer não para o nosso cliente. Não cabe recurso. Não, mas eu quero. Não, mas não tem fundamento. Não é desprestígio falar que não tem argumento para uma apelação. Não é desprestígio falar que não cabe um recurso especial ou um recurso extraordinário. Então eu tenho feito o seguinte, vou lhe mandar um e-mail dizendo que entendo que não vai ser provido, que não tem chance, que as chances são baixas, e o senhor disse que é mesmo no e-mail, e eu documento aquilo. É um dever nosso. Não é? Parece que nós, às vezes, compramos a briga do cliente e queremos, enquanto não tiver uma decisão do juiz do Supremo, a gente não sossega. Não é? É assim. Não é? A gente tem um espírito, isso é um resquício nosso de colônia. Não é? Porque a gente gosta da decisão do rei. A gente não se conforma se não tiver algo do Estado. Você compara com o sistema americano. Né? Ah, Darlan, porque lá nos Estados Unidos o processo é rápido. Não é, não. O processo nos Estados Unidos é demorado e é caríssimo. Caríssimo. E as pessoas não vão ao judiciário. Elas só vão ao judiciário quando elas não conseguem resolver entre os próprios particulares. Porque lá nos Estados Unidos a filosofia é o seguinte: Estado, se meta com a coisa pública. Nós, particulares, resolvemos os nossos problemas entre nós, particulares. Então, até as lides de família, eles levam para os árbitros e os mediadores. Ah, Darlan, mas se for assim, nós, advogados, estamos lascados. Não, nós vamos atuar nessas esferas. E vamos ter honorários mais rápido, até, do que esperar 10 anos um processo. Tá? E muitas vezes o cliente quer ouvir o juiz, o rei lá do Supremo. Não basta o rei da primeira instância. Né? Isso é um resquício nosso de colônia, né? Que é sempre depender de uma decisão estatal, né? Do Estado intervindo ali nas relações privadas. Bom, então nos honorários recursais, o STJ bateu o martelo, está pacificado que os recursos interpostos antes do novo CPC não merecem honorários recursais. Ok? Vedação de compensação. Aqui está a maior conquista. E os juízes estão com dificuldade para aplicar. Essa semana um juiz amigo me ligou e falou assim: Darlan, eu estou aqui dando uma sentença, não sei fazer esse negócio. Não vou falar o nome porque você conhece. Conhece. Juiz trabalhista. Quer mais uma dica? Porque lá se aplica. Na Justiça do Trabalho é a mesma regra. E agora que lá tem honorário de sucumbência, eles devem aplicar a mesma regra do CPC. Darlan, os dois foram vencidos. Como que eu calculo a sucumbência agora? Eu vou compensar. Não pode. Eu vou fixar então 1.500 para um e 1.000 para outro. Não pode. Eu posso. Sou juiz, eu posso. Não pode. O CPC diz como é que calcula. Né? Você deve condenar de forma autônoma cada um, na medida daquilo que foi sucumbente. Então, se um pediu 100 e decaiu de 20, os honorários dele serão sobre 20. Darlan, mas e se não tiver valor? Calcula sobre o valor da causa quando manda o código. Então, você pode ter autor com uma base de cálculo e réu com outra base de cálculo. Do que o autor decaiu e do que o réu decaiu. As bases de cálculo não necessariamente serão as mesmas. Então, existe uma grande dificuldade de toda a magistratura em aplicar essa regra. E uma certa resistência. Eu não sei como é que está aqui no Espírito Santo. Eles estão aplicando? Está direitinho? Estão ou não estão? Não estão, né? Ou vocês não estão advogando ainda? Mas essa é boa. Essa eu gostei de ouvir. Não, os nossos processos ainda estão na fase da audiência de conciliação. Citou agora. Tá bom. Só faço consultoria. Eu não gosto desse negócio, dessa pobreza de processo, né, de ir para fórum. Ninguém mais vai em fórum. Né? Bom, seguinte. Vai. Vocês sabem que esses dias eu fiquei depressivo. Eu me formei em 99 e aí faz tempo. Aí eu me formei em 99 e a gente ia
no fórum, como estagiário, ficava na fila lá do Fórum Central, de São Paulo, e aqueles elevadores que não davam conta, aquele mundo de gente, parecia que você estava ali no meio da 25 de março, para quem conhece. Eu fui no fórum semana passada, absolutamente vazio, né? Não tem ninguém, porque agora tudo é eletrônico. Então, aqui não? Vai chegar. E vai chegar aquela maldição. Tem? E é o PGE? Deus que me livre mexer naquele PGE. Né? Lá a gente tem o ESAGE e tem o mesmo... não, o ESAGE não é o mesmo, que é o da Trabalhista. PJE. Ou como vocês falam aqui. O PJE dos infernos. O programa maldito. Agora tem aquele chodo que parece uma doença no computador. Deus, não é? A gente ainda tem que mexer com isso. Bom, enfim. E aguentar o cliente e tudo mais. Vamos lá. Mas, voltando aqui aos honorários de sucumbência, a regra que veda a compensação contraria, inclusive, súmula. Né? O STJ está tendo que rever diversas súmulas sobre honorários, porque havia súmula expressa dizendo que, tendo sucumbência recíproca, os honorários eram compensados. Mas por que não se compensa mais? Alguém sabe? Qual é a lógica de não ter compensação de honorários mais? Porque credor e devedor não são mais os mesmos. Como é que eu vou compensar honorários se os credores são os advogados, que são pessoas distintas? Você só pode compensar crédito se credor e devedor forem as mesmas pessoas. Se os honorários fossem pertencentes ao vencido e ao vencedor, haveria lógica de compensação. Com a regra que diz que os honorários são do advogado, não tem lógica de compensar nenhum crédito. Ok? Muito bem. Essa súmula é a súmula 306, honorários advocatícios devem ser compensados. O STJ ainda não cancelou, mas essa súmula perdeu totalmente a validade diante do novo CPC. Bom, podemos ter agora pagamento para a sociedade. Então, claro, se você integrar uma sociedade, for sócio, você pode pedir que os honorários sejam expedidos diretamente para ela. Atuação em causa própria, o CPC é expresso em dizer que mesmo assim haverá, né? E a questão do trânsito em julgado. Quando havia o trânsito em julgado, se os honorários não tivessem sido previstos, a jurisprudência entendia que não poderia haver cobrança em ação específica, que era uma outra crítica, porque a nossa dúvida era, faz ou não faz coisa julgada? Se o juiz não julgou, se os honorários não foram fixados, eu posso dizer que não pode entrar com uma nova ação porque fez coisa julgada? E a jurisprudência era no sentido de que não podia, que estava abrangido pela coisa julgada, a eficácia preclusiva da coisa julgada, enfim, e o STJ tinha súmula nesse sentido. O CPC vem expressamente e diz, mesmo após o trânsito em julgado, podem ser cobrados honorários sucumbenciais em ação própria. Tudo bem? Então, também súmula 453 vai por água abaixo. A segunda súmula, que não foi cancelada, mas que nos próximos meses aí a gente vai ter alguma coisa. Advocacia pública. Eu participei da CNA, foi ano passado, né? CNA? Foi. E na CNA, que foi lá em São Paulo, eu fui... Foi esse ano, Macau. Foi ano passado, né? A CNA tinha um painel sobre advocacia pública e honorários advocatícios, e eu fui chamado para falar sobre honorários lá. E aí, o presidente, a gente discutia isso, e eu falei, mas por que eu vou falar de honorários se eu sou advogado, não sou advogado público? Porque chame um advogado público para falar sobre isso. Ele falou, não, vai ser muito parcial. Né? Eles mesmos defendendo o interesse, né, da advocacia pública. O CPC veio expressamente o seguinte, os advogados públicos têm direito aos honorários de sucumbência. Ok? Tem algum advogado público aqui? Não? Pode falar. Não tem? Bom, e há uma coisa curiosa, né? Eu não quero entrar no mérito, mas há uma eterna disputa, ou não sei disputa, mas um certo ruído, vamos dizer assim, para usar um termo mais light,
há um eterno ruído entre a advocacia privada e a advocacia pública. Me deu uma dor no coração esses dias a notícia do STJ de dispensar advogados públicos. Vocês não viram? Essa semana, a semana passada, né, o STJ dispensou defensores públicos de pertencerem à OAB. E não vou entrar no mérito, tá? Não estou aqui diante de um constitucionalista, não quero entrar no mérito de ser constitucional ou não, mas dá um aperto no coração e falar o seguinte: ao invés de sermos todos, né, uma classe única, né, eu estou falando agora no sentido político, de sermos uma classe única, unidos, e seja advogado público ou não, é advogado, né, mas há uma certa vontade de separação. E aí eu fui lá na CNA, e no CNA eu fui para falar sobre o direito do advogado público em receber honorários. Mas, Darlan, isso já está no código. Você foi falar do óbvio. Mas tem uma questão muito interessante, que é a súmula 421. A súmula 421 diz o seguinte, que os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual ela pertença. Aqui é um outro problema de desvirtuar o instituto. É como se credor e devedor fossem a mesma pessoa. A origem dessa súmula está nisso, né? A origem dessa súmula, eu fui pegar o acordo, e o acordo diz o seguinte: credor e devedor são as mesmas pessoas, porque quem vai pagar é o próprio ente público, e quem vai receber é o próprio ente público. Não. Com o novo CPC, o direito é do advogado e não do ente público. Então, se um procurador do Estado tem direito de honorários, o defensor público também, inclusive quando ele atua contra a fazenda, que o remunera. E aí nós deliberamos lá na CNA em oficiar, né, que o Conselho Federal oficiasse ao Superior Tribunal de Justiça para o cancelamento dessa súmula. E nesses dias eu recebi a notícia que o Conselho Federal está preparando a moção para pedir o cancelamento dessa súmula e garantir o direito aí dos defensores. Tá? Muito bem. Redução do pagamento voluntário. Então, não tem só coisa feliz. Tá? E aqui para eu acabar a nossa controvérsia de discussão sobre honorários, o CPC coloca algumas situações em que os nossos honorários são reduzidos. Eu brinco em aula, falo, o devedor vai em juízo, ou melhor, o credor vai em juízo, executa, faz ação monitória, e aí vem o devedor e fala, tem desconto? Não é assim? Tem desconto? Tem. Se você pagar, tem desconto no dinheiro do advogado. Bonito, né? Por que não dá desconto no dele? Dá no nosso. Não é? Mas tem o pró e o contra. Darla, mas também você tem que ver pelo lado bom, porque um processo que demoraria 10 anos, eu vou receber agora. Um processo que eu receberia, mas eu quero receber inteiro. Não, veio o código e reduz pela metade. Então, se houver reconhecimento do pedido, o réu é citado. O réu é citado, reconhece o pedido e paga, os honorários são reduzidos pela metade. Na ação monitória, a mesma coisa, ele já fixou em 5%, mas é praticamente reduzir a metade se você tiver o cumprimento voluntário no momento que ele é citado, cumpre em 15 dias. E na execução, também se ele pagar, também vai ter a redução ali para a metade. Resumidamente, essas foram as novidades que o CPC trouxe em honorários. Temos pontos de ajustes, mas sensivelmente ganhamos muito com o novo CPC. Né? Eu temo que alguém leve ao Supremo, ou leve, porque de todos os artigos que eu li sobre honorários, curioso que muitos são de juízes ou de processualistas ligados, né, à magistratura, e criticam duramente o nosso direito de honorário de sucumbência. E há um movimento, há uma tendência de querer discutir até a constitucionalidade desse direito, né, no Supremo. Eu não vi ainda ninguém fazer isso, mas há um rumor de discussão disso, como eu falei, acho que é um certo despeito, porque eles não têm, né, mas a gente torce para que o CPC seja declarado aí reconhecido constitucional nessas regras na sua plenitude. Eu agradeço aí o carinho, né? Vocês todos têm meus contatos, quem não tem pode procurar lá no Insta, o @darlanbarroso, sigam lá, né? Eu vou disponibilizar, pedir para depois disponibilizar. Eu trouxe material para sorteio, que eu sei que vocês gostam,
né? Vamos fazer no final. Trouxe um mini-VAD e um livro meu de prática civil. E no final a gente sorteia. Obrigado. E depois que vocês quiserem fazer pergunta, eu fico à disposição. Agradecemos muito a participação e essas palavras sábias do professor e doutor Darlan Barroso. E com a palavra agora, o nosso segundo palestrante da noite, o doutor Ricardo Macau, ele que é advogado, doutor e mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito Público pela EPD, graduado em Direito também pela USP, coordenador da especialização de Relações Internacionais com ênfase em Direito Internacional da Damásio Educacional, ex-assessor jurídico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e da Procuradoria Regional da República da Terceira Região. E este especialista tratará da temática a importância da advocacia na Constituição Federal. Uma salva de palmas. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado com o convite da OAB do Espírito Santo. Eu tenho um carinho muito grande por esse estado. Tive vários amigos na faculdade, mestrado, doutorado, e me sinto privilegiado para falar sobre Constituição Federal, advocacia e sobre o Estado Democrático de Direito para pessoas que vão continuar construindo esse Estado Democrático de Direito, que são vocês. Então, muito obrigado mesmo de coração. Espero contribuir muito pouco, né, depois da brilhante palestra do professor Darlan, e tenho certeza da próxima palestra que virá, para os debates da noite de hoje. E eu, na verdade, peço licença para falar duas coisas. Primeiro, para falar em pé. Eu tenho um problema genético, gente. Minha mãe é italiana e meu pai é baiano, então eu falo com os pés e com as mãos. Não tem jeito, gente. Tudo que tem que ficar parado, para mim, eu já peço desculpa antes, eu tento tomar remédio antes, mas como a gente está aqui em casa, eu acho que eu não preciso disso. Mas eu vou tentar falar menos, vou tentar mexer menos, mas é difícil. E depois, né, também peço para vocês, desculpa que eu estou um pouco gripado, já falo rápido, porque eu não sou ansioso, não. Na verdade, eu fui diagnosticado com um grau um pouco acima, eu sou desesperado. É verdade, a ansiedade já não basta para me classificar, mas tenho certeza que vocês vão compreender na medida do possível aí o que eu tenho para falar. Bom, eu começo falando, na verdade, da minha experiência como advogado, que foi acidental, viu? E também como professor. Começou antes como professor. Eu fui aquele aluno na faculdade de Direito que não gostava da faculdade de Direito. Eu não minto, não tenho vergonha de falar isso. Eu adorava morar em São Paulo, adorava meus amigos da faculdade, mas eu, na faculdade, não me conectava com o que se discutia, porque eu acho que vocês vão me entender muito bem. Eu estudei na faculdade de Direito da USP, os professores lá são, geralmente, professores muito antigos, que ajudaram Pedro Álvares Cabral a construir a caravela para chegar no Brasil. E eles falavam de um povo que já tinha morrido, gente, Rui Barbosa. Eu tenho medo de morto, sabe? Eu sofria muito na faculdade. No 5º ano da faculdade de Direito, eu tive uma professora de Direito Constitucional que mudou minha vida. Ela já estava se aposentando e ela era uma professora muito clara, ela era muito didática. E eu falei, gente, onde essa mulher estava escondida? Que até hoje ninguém tinha falado dela e eu queria ter tido aula com ela no começo da faculdade. Quem sabe eu teria me empenhado. Aí eu pensei, eu vou fazer mestrado com ela. Aí meus amigos falaram assim, impossível. Falei, por quê? Porque ela é a professora mais séria do departamento e você não é o melhor aluno da faculdade. Gente, as duas coisas eram bem verdades. Ela era a melhor professora do departamento e eu era um aluno nada sério na faculdade. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque, de fato, foi a minha história lá na graduação de Direito. Eu achava que eu ia sair da faculdade e ia me tornar qualquer outra coisa. Jornalista, eu ia abrir, sei lá, uma loja, ia vender Avon. Eu pensava isso. Eu tinha isso muito claro. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer mestrado com ela. Eu sempre conto isso porque eu sei que aqui, espero que muitos se tornem professores. Vocês estão começando a carreira de vocês. E é isso que eu acho que a advocacia tem de importante. Vocês vão trazer ideias novas, vão trazer desafios novos e vão agregar conhecimento e transformações, não só nos processos, mas na formação dos novos advogados. Mas aí, voltando lá para o mestrado, eu realmente não tinha nada para oferecer, tinha só vontade de fazer o mestrado e o desafio de ser aceito no projeto, lá, no programa de mestrado da USP. E eu comecei a analisar as pessoas que iam fazer a prova.
eu descobri que ela tinha 18 interessados em 2 vagas. E eu pensei, uma dessas vagas vai ser minha. Aí eu fiquei vendo como é que as pessoas se preparavam para o mestrado. Chegavam lá, vocês me dão licença para fazer? Chegavam lá, todo mundo parecia um pavão. Eu tenho 5 iniciação científica. Eu já fui em 10 congressos, eu tinha ido num, mas eu não gostei. Porque acabou o congresso e eles não foram para a balada. Eu falei, gente, esse lugar não é para mim. Eu fiquei chocado. Eu falei, como é que vocês pagaram passagem parcelado para vir para cá? Eles ficaram discutindo um monte de coisa, interessante, mas não tanto. E vão perder a melhor parte do congresso agora. E eu não voltei mais, me arrependi muito, porque eu não tinha isso. E aí eu tinha lá, falado, eu sou promotor, eu sou juiz. E eu falei, gente, eu sou o Ricardo Macau, recém-formado, que quero fazer mestrado e meus amigos não acreditam em mim. E aí eu pensei o seguinte, eu não tenho nada para oferecer, a não ser a vontade. E eu parei para estudar e eu pesquisei toda a bibliografia dela. Eu tinha tudo que eu não estudei os 5 anos da faculdade, eu estudei naquele semestre. Porque ela tinha 30 anos de docência, 30 anos escrevendo sobre direito constitucional. E eu tabulei o que ela tinha estudado, eu vi que um tema ela sempre citava, mas nunca conseguiu desenvolver. E eu conhecia exatamente, nesse tempo, toda a biografia dela, o que ela pensava já. Eu sabia se ela usar entretanto ou todavia já. Aí eu entreguei o projeto naquele tema que ela tinha citado, mas nunca tinha desenvolvido. Quando eu cheguei lá para a entrevista, tinha passado já nas provas, ela falou assim, meu filho, eu tenho que confessar uma coisa para você. Aí eu falei, o que foi, professora? Olha, na verdade são 2 coisas. Primeiro que eu não lembro de você na aula, realmente eu não ia. E eu falei, era uma professora muito boa. E por isso que eu acho que eu me identifiquei com ela. Falei, essa mulher realmente vale a pena. Depois é que parece que fui eu que escrevi esse negócio. Porque eu sempre quis estudar esse tema, nunca tive tempo. Você lê os mesmos autores que eu leria. Mal ela sabia, que eu tinha feito tudo para parecer isso mesmo. E ela falou, mas esse processo é um processo público, é uma prova, eu não posso te garantir a vaga. Mas eu vou te falar, eu gostei muito. Eu acho que a gente vai se entender. Aí, quando saiu o resultado, os meus amigos ficaram tudo nervosos. Como ela te aceitou? Eu falei, eu não posso falar, mas eu sou sobrinho do governador do estado. Eu estudei aqui, vocês não sabiam disso, e eu nunca entreguei ouro para ninguém na época. Agora eu entrego para vocês. Já fiz mestrado, fiz doutorado, tenho uma relação hoje pessoal com essa orientadora, que transformou não só a minha vida, mas a vida da minha família. Me deu a possibilidade de me tornar mestre, doutor pela USP, professor de Direito. Então, eu espero que vocês pensem nisso. A gente acha que nunca está pronto para ser professor, mas a gente não vai estar pronto mesmo depois que a gente é. O desafio de falar da advocacia na Constituição é um desafio que eu encarei com muito receio, preparei, e agora vem a segunda parte, que é a réplica do professor Darlan. Quando eu comecei a dar aula em faculdade, era ótimo. Você não conseguia dar aula em faculdade, no começo da faculdade, o tema, você fala, tem um filme para vocês assistir. E aí passava o filme lá, aquela coisa. Mas aí, quando eu fui dar aula em curso para concurso, eu fiquei chocado. Porque em curso para concurso, se você enrola o aluno, ele consegue perceber no primeiro minuto. Na verdade, se estiver fazendo isso aqui com vocês, são pessoas formadas, que têm foco. Então, eu falei assim, eu vou ter que agora, de fato, me tornar um bom professor. E eu procurei, na época, o coordenador do curso que eu trabalhava, que era o curso Clio, que nem fazia parte do Damásio, hoje integra o Damásio, são as carreiras internacionais, e ele disse assim, um homem muito inteligente, um professor de história, que eu admiro muito, virou meu amigo também, eu sou padrinho da filha dele, a gente mantém essa relação bacana até hoje, e eu falo, nossa, eu devo a minha carreira de docente no curso para concurso para você. Porque ele disse assim, você pode fazer tudo no meu curso, menos PowerPoint. Ele falou. E eu fiquei com esse trauma. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu já tive professores que faziam PowerPoint e eles esqueciam que as coisas mudavam. E como eu me conheço bem, eu acho que eu seria um desses professores. Então, eu invisto na simpatia, gente. E é verdade, para garantir o meu trabalho. Mas é isso mesmo. Então, eu aprendi a dar aula sem PowerPoint, e aí eu falo que quando eu não sei, a gente dá um sorriso, e aí vocês perdoam a gente. Mas é muito bom mesmo. Mas, então, para falar mais do tema, e eu juro que eu vou começar a falar de advocacia na Constituição, eu quero que vocês lembrem o seguinte, o segredo para o sucesso profissional, seja como professor, como advogado, é a preparação. Como eu disse para vocês, eu queria ser professor de Direito Constitucional, estudei, fiz mestrado, doutorado, consegui convencer a orientadora de que eu era ela, mas sem ser. Só que eu já era professor de Direito Constitucional,
E, na época, o Clio, que é referência na carreira diplomática, precisava de um professor de Direito Internacional. O dono do Clio, na época, chegou e falou assim, olha, eu preciso de alguém como você, que faça o que você faz. Porque ele falou, você precisa ver a prova, você precisa tabular a banca e dar o gabarito para os alunos. É o que a gente faz hoje no preparatório. Eu admiro muito o professor de faculdade que faz vocês pensarem como alunos, em especialização, mestrado. É uma outra cultura de educação. E aí eu falei, é impossível. Eu conheço o pessoal de Direito Internacional, lá da Faculdade de Direito da USP. É um povo que acredita muito no amanhã. Mas o amanhã deles não é 2019, é 3.500 depois de Cristo. Eles estão vivendo no próximo milênio, praticamente. Não vai dar. Ele falou, mas eu acho que eu sei quem vai ser esse professor. Ele falou, você. Aí eu falei assim, professor, eu chamava de professor, é impossível eu dar aula de internacional. Por quê? Porque eu tenho uma única memória de direito internacional. Era o professor mais rigoroso da Faculdade de Direito da USP. E todo mundo falava que o terceiro ano era o ano que você colava o grau, se passasse para o direito internacional. E aí eu me preparei para essa prova. Eu fiz uma cola tão bem feita, que eu tenho orgulho até hoje. Ele deixou colar, mas eu não consegui colar. Sabe por quê? Porque eu não entendi o que estava escrito. De fato. Só que daí ele usou a palavra-chave. E aqui eu quero que vocês entendam essa mensagem, eu quero que vocês levem do desafio profissional. Ele falou, eu pago bem. Aí eu falei, por dinheiro eu já fiz coisa muito pior na vida. Comecei a estudar Direito Internacional e eu descobri que não era nada complicado. Na verdade, é uma matéria que precisa ser desenvolvida ainda, como muitas outras na advocacia. As pessoas que estudam Direito Internacional ainda hoje têm aquela ideia de que quanto mais complicado, mais se respeita. Nós vivemos num mundo muito dinâmico. Se você complica demais as coisas, se substitui, você troca por algo. A verdade é essa. Então, hoje, o pragmatismo, a clareza, a objetividade, em qualquer profissão, é fundamental. Os internacionalistas raízes ainda estão presos nessa ideia de que, olha, tem que saber falar, não sei em qual vertente, não sei qual autor, nada disso. Hoje o que importa é resultado. E a advocacia não foi diferente. E aí eu me tornei professor de Direito Constitucional, porque eu queria mesmo dar aula de Constitucional, me tornei professor de Direito Internacional, porque pagavam bem, de fato, e hoje realmente gosto muito das matérias, isso mudou minha vida como profissional. E eu tinha inscrição na OAB por um único motivo lá em São Paulo. Porque o convênio médio da OAB em São Paulo é ótimo, é barato. E quando você chega com a carteira da OAB, não tem um hospital que te nega um exame. É verdade. Você pode pedir o especialista que quiser que eles te dão, se não tem, eles credenciam. É verdade. Eu não sei o que acontece. Mas eu falava, eu não vou deixar de ser da OAB por causa desse convênio médico. E é verdade. Não nega nada, é impressionante. Você pode falar, eu quero ser consultado pelo Dr. Fritz. Eles buscam alguém do centro espírita, bota o Dr. Fritz lá para poder te consultar. Não negam. Eles podem tentar te cobrar depois, mas eles não negam. Mas aí não é fato. Aí não era advogado, minha irmã advogava já. Uma amiga minha, da época do mestrado e doutorado, e eu falava que na verdade a gente acontece por acaso, me ligou, ela era procuradora do Estado, e disse o seguinte, olha, eu preciso muito de um favor pessoal. Aí eu pensei, dinheiro emprestado eu não tenho, estou devendo um cheque especial. O meu cartão tem que estar parcelado. Falei, não, é um favor pessoal mesmo, meu tio vai te ligar, ele precisa de um advogado que trabalhe exatamente com o que você tem. Ele precisa de um cara que conheça direito constitucional, direito administrativo e direito internacional. Mas jamais imaginava que ia advogar com direito internacional. E aí eu falei assim, pode ligar, mas eu não vou fazer. Não, eu já falei para ele que você não ia fazer, mas ele vai te ligar. Aí o tio dela me ligou no outro dia, uma pessoa muito educada, pertencia a uma grande organização, e estava com uma ação civil pública impossível de resolver, que envolvia a aplicação de tratados internacionais no Brasil, normas constitucionais de proteção de minoria. E aí ele falou, olha, eu preciso que você advoga, minha sobrinha só conhece você, ela não pode advogar. Ela disse que você foi um amigo dela do mestrado e doutorado, que ela confia plenamente, e que você tem aptidão. E eu falei, mas eu não tenho tempo, eu dou muita aula. Ele falou, não, mas pensa com carinho. Então, ele usou um argumento, é um favor que eu estou pedindo para a instituição, não para você. E aí, era uma instituição religiosa. Eu falei, gente, eu vou cometer um pecado. E aí eu falei, não, eu vou pensar. Aí minha irmã é advogada, e isso eu acho que é muito bacana, e vem muito ao que o professor Darlan disse. Ela conhecia o mercado, conhecia a questão dos honorários. Ela falou o seguinte, coloca teu preço. Mas coloca um preço que, olha, a mentalidade de advogado. Porque eu sou professor, o negócio era dar gabarito só. Alternativa A, fundamento, artigo 96 da CF. Era isso que eu fazia até então. E com um convênio médico ilimitado lá em São Paulo.
Aí, meu irmão, coloca teu preço. Bota um preço que ele não vai pagar. Aí é simples, é um jeito educado de você falar não. Aí eu coloquei um preço que ele não ia pagar. Aí minha irmã dobrou o preço. E aí o cara falou, tá fechado. Aí eu falei, tá fechado o quê? Acabou minha vida agora. Como eu vou trabalhar nessa casa? Era uma ação impossível, gente. É verdade. Aí, resumo da ópera, né? Eu me dediquei muito a esse caso. Com essa ação, eu abri meu escritório lá em São Paulo, hoje advogo com a minha irmã. E isso mostra uma coisa: a gente acredita que não está pronto, mas quando as oportunidades aparecem, você não pode deixar ir embora. Se veio para você, vocês que estão começando a advocacia agora, é teu, é um desafio. É como, por exemplo, entrar num programa de mestrado, é como, por exemplo, aprender a dar aula de uma matéria nova, é como, por exemplo, iniciar uma carreira de advocacia. Então, jamais tenham dúvidas da capacidade que vocês tenham. E não só eu digo isso, mas a própria Constituição. A Constituição Federal ela traz um artigo específico sobre a advocacia. É o artigo 133. Quando você lê a Constituição Federal, no respeito à advocacia, você pensa, nossa, mas a Constituição fala tão pouco da advocacia. E isso é um engano muito superficial, de uma leitura muito apressada. Embora o artigo 133 considere a advocacia uma função essencial à justiça, prevê que o advogado é inviolável na sua profissão, nos seus atos, a Constituição menciona a advocacia em outras partes importantíssimas para a construção do Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, a composição de tribunais. Nós temos, na parte do Poder Judiciário, quando se fala dos tribunais, os órgãos de segunda instância e tribunais superiores, menção expressa de reserva de vagas para os advogados. E não é porque só o Judiciário precisa prestigiar a advocacia. O 5º constitucional, previsto no artigo 94 da CF, que obriga todos os tribunais estaduais, tribunais regionais federais, depois, quando fala da Justiça do Trabalho, os TRTs, o TST, a reservar 20% das vagas de juiz desses tribunais aos advogados, tem uma preocupação não só de prestigiar a carreira a que vocês pertencem, eu pertenço, mas principalmente de levar para o judiciário um diálogo democrático. Quando você tem um membro do tribunal, num órgão colegiado, que traz toda uma experiência de no mínimo 10 anos de atuação como advogado comprovado, e que leva para um debate num órgão colegiado, questões que já vivenciou na prática como advogado, frustrações, conquistas, desafios. Isso sensibiliza o órgão julgador e obriga o Poder Judiciário a admitir a democratização do discurso. Seria muito triste se, num tribunal, todos os juízes fossem juízes de carreira. Eventuais erros que teriam sido cometidos por eles lá na primeira instância, e vocês, como advogados, sofreram os efeitos, porque, às vezes, o cliente não entende. Você pode explicar, você pode falar o que for, ele não entende que você deu o seu melhor, mas que às vezes, um processo é uma loteria, e na loteria pouca gente ganha. Então, se os tribunais tivessem essa composição ainda hermética, seria muito lamentável. E, de fato, nós não teríamos a ideia de pluralidade de pontos de vista, de democratização das decisões. Então, a alusão que a Constituição faz à advocacia, de forma reflexa, na composição dos órgãos mais importantes do Poder Judiciário, que são os tribunais, é prova inequívoca do compromisso do Constituinte em relação a essa classe de profissionais que são essenciais da justiça, são indispensáveis. E mais que isso, se tem um tema importante no direito constitucional, quando você pensa na construção do Estado, de fato, controlar o arbítrio do legislador. O legislador ele legisla legitimado pelo voto democrático, todo mundo vai lá, e no Brasil é obrigatório como regra, e aí ele tem limites, que é a própria Constituição. Mas, embora a Constituição traga os limites para o legislador legislar, nem sempre as leis observam os parâmetros constitucionais. E a Constituição, ao prever os legitimados que podem provocar o controle de constitucionalidade, deixa claro que o Conselho Federal da OAB é um legitimado a qualquer momento apresentar ações sobre o controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, previsão que é replicada nas constituições estaduais para as seções da OAB, o que define a advocacia organizada como um instrumento não apenas de proteção de direitos de partes específicas, mas de proteção do próprio ordenamento jurídico. Diante
da edição de leis que violem a Constituição, de leis que tragam flagrante inconstitucionalidade, a advocacia organizada por essa casa pode levar para o Supremo qualquer questionamento, e a jurisprudência do Supremo, respeitando a importância da advocacia, entende que o Conselho Federal da OAB é um legitimado universal. Ele não vai questionar apenas leis que têm ligação com a advocacia. Mais do que isso, ele pode levar qualquer questão no controle de constitucionalidade. E, de modo indireto, talvez porque eu tentei fazer várias coisas na minha vida, e eu só me acertei mesmo, eu acho, como acadêmico, mesmo não sendo o melhor aluno da faculdade. Aliás, só um parênteses, outra coisa que eu conto sempre, que acho que talvez mostre o quanto meus amigos acreditavam em mim. Quando eu comecei a dar aula para a carreira diplomática, eu não conhecia o curso CLIO. O curso CLIO é o curso que aprova 100% dos diplomatas brasileiros desde 2010. Então, eu viajo muito. Eu pego conexão, o professor Darlan sabe disso. Eu pego aqueles voos, tipo, se for para eu comprar passagem, São Paulo, Vitória, eu não ligo, eu vou para Fortaleza, eu vou para Miami, mas vai sair por R$200. Eu não ligo. Durmo no aeroporto, sou roubado no cabine, não ligo. Então, mas eu viajo muito e fico sempre na casa de ex-alunos, que foram diplomatas. E aí, quando eu comecei a dar aula no CLIO, eu tinha um amigo de turma que era diplomata. Eu liguei para ele, na humildade, falei, olha, eu fui contratado para dar aula num curso de carreira diplomática e eu queria saber como é que se explica, o que eu vou falar para os alunos. Ele falou, como é que chama o curso? Eu falei, o curso do CLIO. É impossível, você não vai dar aula nesse curso. Eu falei, como assim? Por que não? Não, porque é o melhor curso do Brasil, você não tem como dar aula nesse curso. Mas, assim, mesmo tendo sempre esse apoio das pessoas que me circundam, a gente consegue, de modo incisivo, corajoso, vencer as barreiras e, de fato, se desenvolver como pessoa, como profissional. Mas eu estava dizendo que eu também tive a oportunidade de trabalhar um ano no governo federal. E talvez a maior lição que eu tenha tirado do ano que eu morei em Brasília foi que trabalhava na Esplanada dos Ministérios, num dos ministérios como consultor técnico jurídico, num programa específico de federalismo. Aliás, até vou pedir também um parente para contar essa história, é muito boa. Um dia, saindo da aula, lá no Damásio, me liga um telefone bloqueado. Aí eu falei, não vou atender, porque é a gente querendo me vender coisa. Não. Aí ligou de novo, eu não atendi. Aí ligou pela terceira vez, eu falei, deixa eu atender. Eu queria falar com o doutor Ricardo Vitalino de Oliveira. Gente, esse é meu nome civil, mas eu venho de Macaubá, uma cidade de 7 mil habitantes, todo mundo chama de Macau. Quando me chama de Ricardo Vitalino, eu já sei, é telemarketing. Aí eu falei, não, ele não está, não. Ele está internado em coma. Eu falei, aqui, eu juro. Eu falei, aqui é o enfermeiro dele. Aí a moça, então aqui é da Secretaria de Assuntos de Estratégia da Presidência da República. Aí eu falei, e eu tenho Bina, viu? Achando que era trote. Aí, 3 dias depois, chegou lá um telegrama em casa, que o ministro queria falar comigo, que tinha sido um professor meu, do mestrado, que ele tinha visto o meu trabalho e queria me convidar para trabalhar com ele. Eu achei que era pegadinha, que eu ia chegar lá, estava o Ivolanda, a Ruth Ronce. E quando eu fui falar com ele, ele me fez a proposta, eu fui trabalhar em Brasília, até falei com o professor Darlan. O Darlan falou, não vai, Macau, você tem que dar aula. Falou assim, você tem que dar aula. Ele vai falar que ele não falou a outra parte. Não é o teu lugar. Aí eu pensei, invejoso. Porque ele não foi convidado, eu juro que eu pensei isso. Porque ele não foi convidado. Mas eu fiquei lá um ano, quando eu voltei, ele falou assim, nossa, mas você é fraco, hein? Eu achava que você ia ficar uns 2, 3 anos. Voltou num ano só, você é mais fraco do que eu imaginava. E aí eu falei, posso dar aula de novo? Ele falou, eu vou pensar se tem algum lugar para você aqui. Na segunda semana ele já tinha me colocado nos cursos todos de novo, e foi de fato. Mas eu juro que ele falou, não vai, eu fiquei invejoso, mas não podia falar nada. Mas, quando eu trabalhava em Brasília, e falando da advocacia do Poder Judiciário, uma coisa me chamou muita atenção. E depois eu fui estudar isso, como acadêmico de Direito Constitucional. Lá na Esplanada dos Ministérios, eu vi as pessoas não protestando perante o Poder Executivo. Ninguém ia lá pedir alguma coisa para o Poder Executivo. As pessoas não iam protestar perante o Congresso Nacional. As pessoas protestavam perante o Supremo Tribunal Federal. E as pessoas só fazem isso hoje porque a advocacia brasileira consegue provocar o Poder Judiciário e consegue modificar a realidade social. As pessoas perceberam, quem não fez faculdade de Direito, mas que sofre na pele a consequência da falta de serviço público ou de uma onerosidade excessiva em matéria tributária ou da ausência total do Estado, que precisa do Poder Judiciário para conseguir transformar a realidade.
E vocês, que são advogados, né, são as vozes dessas pessoas que chegam até o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvida que hoje a democratização do país e a construção da obra idealizada pelo Poder Constituinte lá em 88 não depende do Legislativo. Aliás, nós mais temos aqui é leis, né? A gente tem aqui uma inflação legislativa. Dou o exemplo, por exemplo, da reforma trabalhista, que era uma medida provisória, que depois não foi convertida em lei, hoje ninguém sabe. Eu estou feliz com isso, porque minha empregada está comigo há 14 anos, eu tenho medo de que ela me entrar com uma reclamação trabalhista. Por hora está tudo suspenso. Então, de fato, a gente percebe que a inflação legislativa no Brasil é absurda e que o Poder Judiciário, que é provocado pela advocacia hoje, é um grande instrumento para a transformação social e para a confirmação da promessa que o Constituinte fez lá em 88, quando elaborou essa Constituição, que é uma Constituição que tem compromissos seríssimos com a efetivação de direitos sociais, com a mudança da realidade econômica do país, e que até hoje, embora vai completar 30 anos em 5 de outubro, ainda precisa ser regulamentada, precisa ser aplicada, e, de fato, precisamos de advogados muito confiantes, preparados e, sobretudo, corajosos para provocar o Estado. E o fato da população provocar o Poder Judiciário e a advocacia ser estratégica e necessária por disposição constitucional em relação a essa provocação denota a grande relevância da advocacia, não só para o direito constitucional, mas para a construção do Estado. Um outro exemplo que eu sempre uso para elucidar essa questão para mostrar o quanto que a categoria profissional de advogados é importante para o país é a questão que quem milita na área penal vai conhecer da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado de crimes hediondos. Embora tenha sido levado para o Supremo pelos defensores públicos, que agora, infelizmente, podem deixar de fazer parte dos quadros da OAB, mas a lei brasileira era taxativa, era expressa, dizendo não, se é crime hediondo, vai cumprir em regime integralmente fechado. Quem advogava na área sabia que isso era um absurdo, porque violava um princípio constitucional da individualização da pena. Eu lembro da história de um amigo meu, que era advogado privado em São Paulo, advogando no crime. Um dia ele foi lá fazer uma sustentação oral no TJ e ele falou do princípio da individualização da pena e o desembargador disse o seguinte: não tem nenhum desembargador aqui não, nem filho de desembargador. Porque se for, teu pai é exceção, sempre assim. É desse jeito que eu falo em aula. Então, o tio também é exceção. Mas o desembargador falou, não, mas está na Constituição esse princípio? Não, porque pena é a lei de execução penal, não é a Constituição. Para chocar. Depois ele tinha descoberto que era um desembargador que atuava a vida toda numa vara criminal, numa câmara de direito privado, e tinha uma questão de promoção interna, indo para o crime, para uma câmara criminal, e ainda estava ainda se aperfeiçoando, podemos assim dizer. Mas foi, de fato, a provocação da advocacia que fez o Supremo aplicar um artigo claro na Constituição, o artigo 5º, que traz como garantia do preso o princípio da individualização da pena, e, mais do que isso, obriga o legislador a cumprir esse mandamento constitucional. Coube ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Acre, reconhecer que aquele artigo era inconstitucional e cumprir o mandamento previsto na CF. Um outro aspecto importante da relevância da advocacia para a construção do Estado Democrático de Direito, além da composição dos tribunais, que institucionalmente é uma imposição da Constituição, tem que ser observado de modo claro, além da questão ligada, à provocação do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle de constitucionalidade, é matéria aqui inquestionável, está lá expresso no artigo 103 da CF, e além da pluralização do discurso hoje, que os advogados levam ao Poder Judiciário, eu não tenho dúvida também que no dia a dia que se constrói um dos temas mais discutidos na academia, e vocês já perceberam que eu não sou nada acadêmico, embora seja professor, mas pouco aplicado por quem discute, que é a efetivação dos direitos sociais, a construção dos direitos humanos. Quem advoga na área de direitos humanos deve saber as dificuldades que é convencer as instituições para olhar nessa matéria que é nova. Os direitos humanos foram reconhecidos em normas jurídicas internacionais a partir de 1945, quando a ONU foi criada. A nossa Constituição de 88 foi a primeira que deixou em aberto
a relevância desse tema e o quão importante é a progressir direitos que são históricos. Eles vão mudando ao longo do tempo. A gente tem um exemplo, por exemplo, do artigo lá da Constituição norte-americana, que era usado até a década de 60 para promover a igualdade racial nos Estados Unidos. Falava, olha, a população de origem africana e a população de origem anglo-saxã são iguais. Os Estados Unidos é um país que tem igualdade racial. Mas, assim, cada um no seu bairro. Usava esse artigo. Depois, na década de 60, mudou-se a concepção da Suprema Corte norte-americana, provocada por advogados, e usou o mesmo artigo para dizer assim, não, a igualdade agora exige que acabe com a segregação espacial. Isso prova o quanto a provocação do Poder Judiciário para repensar as questões ligadas aos direitos humanos é importante. Então, a advocacia o principal instrumento para o aperfeiçoamento dos direitos humanos, para a efetivação dos direitos sociais previstos em tratados na Constituição. Não adianta hoje falar, olha, qual é a principal garantia? As pessoas me perguntam, às vezes, qual é, do teu ponto de vista, que dá aula de direito internacional, é doutor em direito do Estado, estudou isso há muito tempo, para a construção dos direitos humanos. Não é criar organizações internacionais onde nós teremos diplomatas técnicos discutindo temas que eles nunca viveram. Nunca passaram por fome, nunca passaram por discriminação, nunca passaram por falta de saúde, por falta de segurança pública. Não é também celebrando tratados, que para ser incorporado no Brasil demora 20 anos. Na verdade, é capacitando os advogados para que provoque as instituições e para que obrigue o Estado a cumprir promessas que, às vezes, que nem sempre precisavam estar em textos escritos. Nós temos uma fonte jurisprudencial muito clara de que esses direitos eles podem ser reconhecidos a partir dos princípios expressos na Constituição ou ainda do próprio regime constitucional. Em outras palavras, uma ação judicial ajuizada pode levar ao reconhecimento de um novo direito fundamental, como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo na jurisprudência do Supremo, com a questão da autorização do judiciário para a interrupção de gravidez no caso de anencefalia. Não há previsão expressa na Constituição sobre isso. Como também aconteceu no Supremo para obrigar as instituições a garantir a inclusão de pessoas que se enquadrem no gênero de transexuais, ou proibir a segregação do ambiente que é importante para a afirmação de gênero, que é o uso de banheiro feminino. Isso foi tudo questão levada por advogados. Então, no meu ponto de vista, na minha percepção, de uma pessoa que nem é tão certa assim, como eu já disse para vocês, eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional, sempre acidentada, de que o principal instrumento para a construção de direitos humanos é fortalecer a advocacia. E é isso que hoje a OAB do Espírito Santo está fazendo, e é isso que me enche de orgulho de poder participar aqui. Eu espero que vocês saiam aqui imaginando o seguinte, olha, não existe uma fórmula para dar certo como advogado, como professor, ou como pessoa que vai construir os direitos humanos. Na verdade, a gente precisa ter coragem. Coragem, nem se às vezes a gente precisa ter uma coragem que seja comprada por um bom salário, por uma boa proposta, mas é isso que a gente não pode perder. A gente não pode se acomodar com o que foi construído por outras pessoas. Vocês são pessoas jovens na advocacia, são profissionais que ainda nem chegaram, posso dizer assim, naquela ideia de que, olha, existe saturação do mercado de trabalho. As pessoas falam isso, não, mas a advocacia é muito saturada, ser professor é muito saturado, mas não tenha dúvida, quando você trabalhar com empenho, com uma coisa que parece até bobagem, mas com um brilho nos olhos mesmo, a pessoa com quem você dialoga, a pessoa com quem você pede, e aquilo que você quer pode demorar, mas vai chegar até você. Então, eu espero que vocês nunca percam o brilho dos olhos, que vocês sempre acreditem que é possível ir além, e mais do que isso, que vocês sintam a responsabilidade não só para construir os direitos humanos, não só para fortalecer a advocacia, mas principalmente para garantir a evolução do ordenamento jurídico. Eu fico muito elogiado, muito obrigado aí pelo convite, pela deferência e por ter me aceitado aqui essa noite para falar sobre esse tema que é tão relevante, tão pouco compreendido e que precisa de muitos braços, muito coração e muita cabeça para ser desenvolvido, que é a construção dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigado.
E agora convidamos o nosso terceiro palestrante da noite, ele que é advogado, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também conselheiro seccional da OAB, o doutor Marcelo Pacheco, com a temática Desafios da Advocacia Contenciosa na Atualidade. Tudo bem, pessoal? Eu peço para o pessoal lá baixar aqui o projetor, mas eu fico muito feliz que a doutora Natália me convidou para falar, principalmente depois assim, de 2 grandes palestras. Assim, e eu, como prata da casa, literalmente, porque sou capixaba, e porque sou também conselheiro daqui, me sinto lisonjeado, né, de ter sido convidado junto de vocês e de estar nesse evento que o pessoal da Jovem Advocacia é muito animado aqui no Espírito Santo. Então, faz as coisas acontecerem e isso rende frutos para todos nós, não só para a Jovem Advocacia, mas acho que eu, embora eu me considere jovem ainda, e vocês vão ver isso vai acontecer com vocês, né, porque você acha que você é jovem, né? E aí, um dia, você começa a ter um pouco de dúvida, né? Eu ainda tenho um pouco de convicção que eu sou jovem advogado, mas o tempo vai passando e a gente vai perdendo essa característica. Eu acho que no conceito de jovem advogado, são 5 ou 10 anos, Natália? Só 5? É? Nossa, então eu já passei de jovem há muito tempo. Tá, obrigado. Então, a Natália me chamou e falou, olha, vem cá falar para a Jovem Advocacia. Você pensa num tema? Eu falei, eu acho que eu não estou afim de falar de uma coisa muito dogmática, sabe? Porque isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu também quis seguir a academia, né? Fui para São Paulo e estudei lá. E também eu tive uma experiência para entrar na pós-graduação da USP também foi estranho para mim, porque eu sabia que tinha um professor da USP que dava aula aqui em Vitória, numa faculdade particular, na FDV. E aí eu era louco, eu era obcecado com fazer mestrado na USP, né? Aí eu comecei a stalkear o cara na FDV. Não só eu li todos os livros que ele tinha escrito, todos os artigos que ele tinha publicado, tinha decorado tudo, como também do professor que foi professor dele. Aí eu fichei todos os livros dele e eu chegava lá, assistia sua aula, professor. Eu entrava na faculdade, na casa de pau, assistia a aula, chegava lá e enchia o saco dele. Bem, aí ele falou, professor, eu quero ser seu ouvinte lá em São Paulo. Aí ele falou assim, você quer ser meu ouvinte em São Paulo, mas você mora aqui em Vitória, você vai morar lá? Não, eu vou pegar o avião toda semana só para assistir sua aula como ouvinte. Ele falou assim, vai. Ele falou assim, esse louco não vai fazer. E por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que, de certa forma, a nossa trajetória profissional ela não é linear, né? Você não vai acertando e acertando até você chegar no sucesso. Não. Você vai entrando em umas furadas, o negócio vai dando errado, mas você tem que insistir. E aí eu quis, mais ou menos, falar do que é isso, e esse exemplo serve, do que é a tal da advocacia contenciosa. O que eu, que não sou, portanto, um jovem advogado mais, sofro e enxergo nessa advocacia como uma saída para os nossos problemas. Então, a primeira pergunta que eu quis fazer é a seguinte, quais são os problemas da advocacia que a gente tem hoje? Eu botei 3 problemas aqui. Primeiro, a lentidão. O processo demora demais, não demora? Alguém coloca alguma coisa pior do que a lentidão no processo? Eu acho que é o pior de todos. Eu acho que pior do que lentidão de processo é só corrupção de juiz. Mas a corrupção de juiz, aí realmente não tem jeito. Aí você senta, chora, porque não tem o que fazer. Então, eu abstraio isso daí. Passado disso, eu acho que a lentidão... Segundo lugar, pensei, desrespeito às prerrogativas da advocacia. Senhores, um dia desses foi a Justiça do Trabalho. Aquilo é um rolo compressor de advogado. Eu nunca vi tanto advogado abaixando a cabeça para juiz com comportamento abusivo na minha vida. Nunca vi. E aí eu me lembro muito do meu mestre e professor Homero Mafra. Respeitoso, educado, mas aperta o calo dele, se impõe. Ele já começa a falar do objeto da minha fala aqui hoje. Uma das coisas que a gente tem que aprender como advogado é saber o nosso lugar, saber a nossa posição.
Isso aqui, portanto, a gente vai pensar e tentar analisar como é que a gente pode superar, como isso aqui também. Em terceiro lugar, honorários habitantes. O nosso amigo Darlan fez excelente palestra sobre os honorários, na perspectiva técnica de como fixar. Mas assim, e no mundo real? Como é que a gente faz para melhorar os nossos honorários? A melhor estratégia é reclamar, porque advogado adora reclamar, né? Os memes de advogados são as piores coisas do universo. Né? Isso é um inferno, tem muito advogado. Nós passamos de 1 milhão de advogados no Brasil. Passamos de 1 milhão. A cada semestre, a cada prova da OAB, dezenas de milhares de advogados entram no mercado. Competição, dinheiro, falta, a justiça abarrotada de processos, as causas não andam, os juízes não gostam de fixar honorários advocatícios. E aí, vamos ficar reclamando disso? Porque tá certo que nós somos humanos, né? A gente senta, reclama e fala, mas essa é uma estratégia razoável para a gente pautar a nossa carreira? Como é que a gente vai lidar com esses problemas de uma forma inteligente? Como é que a gente vai tentar superar esses problemas? Vamos lá. Primeira coisa, estudar. A gente tem que ter um diferencial no mercado. O diferencial mais fácil de ser atingido é o conhecimento. Porque, e veja, o conhecimento não só naquilo que a gente coloca na petição, não. Mas é o conhecimento que vai dar tranquilidade para a gente na hora que a gente senta na mesa de audiência, na hora que a gente faz sustentação oral, para a gente poder se comunicar com o outro lado, com o judiciário, com o desembargador, com o juiz, para a gente ter a resposta na ponta da língua, para a gente saber dialogar com o nosso cliente e para a gente adotar estratégias inteligentes para combater os problemas na justiça. Porque, é lógico, né? Nosso colega falou uma coisa que eu adorei, né? Os primeiros advogados eram atores. Eu ouso divergir, nós ainda somos autores. Ontem aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Você virou uma causa com base numa tese jurídica altamente sofisticada? Não. Você conseguiu estabelecer um precedente no STJ com provimento do seu recurso especial? Não, isso tudo eu já consegui. Mas, para mim, o mais especial foi conseguir fazer que o escrivão da vara X, que eu não vou falar o nome, fizesse a carta de arrematação do leilão que aconteceu há 1 ano e meio e que ninguém expedia a carta de arrematação, porque o juiz sentou em cima do processo. Aí eu ia um dia, aí a gente montou uma estratégia no escritório. Cada semana ia um advogado e chorava de uma forma diferente para o juiz e para o assessor do juiz. E o cartório já olhava para a gente. E aí não queria expedir a carta de arrematação. Aí eu cheguei assim para o escrivão, olha, você tem muito processo, não tem? Tem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou digitar para você a carta de arrematação, eu boto num pendrive, eu te entrego o pendrive, e aí você faz a minha carta rapidinho. E aí depois eu imprimo do lado o número de folhas para você conferir todos os dados com base na folha dos autos do que eu estou fazendo aí. Senhores, fiz isso. Foi meu estagiário que fez isso. Não foi advogado contratado no meu escritório que fez isso. Fui eu. E ainda fiz um teatro para resolver o problema. Porque eu me considero um autor e eu vou fazer o que for preciso, que não seja contra a ética, contra a moral, contra a lei. Mas fora isso, meu amigo, vou fazer, porque o que eu fiz não tem nada contra a lei, nem o escrivão fez. Eu falei, adiantar, vão resolver por quê? Porque o judiciário é uma porcaria, o sistema não funciona, mas a gente tem que se virar. Mas, poxa, você é um advogado, né, que tem uma posição boa, que já tem um escritório bem estabelecido, né, tem um nome, você vai submeter a uma situação dessa de... Por favor, né? Pelo amor de Deus. Sou advogado, meu amigo. O negócio é resolver problema do meu cliente. O resto, não estou preocupado, não. E te falo, senti mais prazer com a expedição de uma carta de arrematação do que ganhar uma sustentação oral numa causa altamente complexa que eu ganhei outro dia. Né? Porque também ganhar não quer dizer nada. Né? Porque às vezes você perder de pouco é mais mérito do que ganhar uma causa ganha. Então, e aí? É lógico que essa estratégia que eu adotei aqui, eu diria que ela está fora dos autos. Né? É uma estratégia que a gente vai precisar fazer várias vezes na nossa vida para tentar combater uma série de problemas que a gente vê na justiça. Mas tem coisas que a gente pode fazer dentro dos autos. O processo demora muito? Demora.
Mas vamos ver quais são os mecanismos que a lei prevê para minorar as consequências da ineficiência do sistema jurisdicional. Vamos fazer uma enquete? Quem aqui está fazendo execução provisória? Legal. Você também. Quem aqui já não vou falando conseguiu, não é obteve, não. Quem pleiteou uma tutela de evidência? Legal. Quem aqui já pleiteou o reconhecimento da estabilização de uma tutela antecipada em caráter antecedente? Já? Já pediu? Legal. Quem aqui já ajuizou uma ação probatória autônoma sem urgência? Quem aqui já registrou uma hipoteca judiciária? Quem aqui já celebrou um negócio jurídico processual para simplificar meios de comunicação processual, para simplificar o andamento do processo, ou quem já calendarizou algum procedimento? Já? Quem aqui já requereu um julgamento antecipado parcial de mérito? Preciso falar mais alguma coisa? Quem aqui já reclamou da lentidão da justiça? Olha, eu não estou dizendo que a justiça vai ficar... vocês mentiram, hein? Que pouca gente levanta. Eu duvido se tem alguém aqui que nunca reclamou da lentidão da justiça. Então vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar o que a gente não está fazendo e que está aí disponível para a gente minorar as consequências da lentidão. Por quê? Porque olha a beleza da execução provisória. A gente tentou estar no novo CPC, nós brigamos por isso, eu digo, os processualistas. Para que a apelação fosse recebida apenas no efeito devolutivo como regra e que a execução provisória fosse regra geral no Código. Não foi, porque houve um lobby muito grande no Congresso contra essa medida. Então, hoje, via de regra, a sentença, uma vez interposto o recurso de apelação, ela tem sua executividade suspensa, só vai poder ser executada depois do julgamento da apelação. Mas, em algumas hipóteses, por exemplo, na ação de cobrança de alimentos, ou, na hipótese mais comum de todas, quando a sentença confirma uma tutela provisória, seja de evidência, seja de urgência, eu posso começar a execução da sentença antes do trânsito julgado. Por que isso é lindo? Por vários motivos. Mas a primeira beleza disso daí é que a execução demora pra caramba para achar bens do devedor. Execução demora para penhorar. Execução demora para fazer leilão, para avaliar o bem que foi penhorado. Por que a gente não faz isso enquanto o recurso de apelação está sendo julgado? Porque na hora que julga a apelação, já está pronto o processo. Se tiver um recurso especial extraordinário, ok. Mas transitou em julgado, o processo já está pronto para liberar o dinheiro, o bem vendido, se for o caso. Eu posso, na execução provisória, normalmente eu tenho restrições maiores para os atos de expropriação, para eu pegar o dinheiro e colocar no meu bolso, ok? Posso dar uma caução, posso até, em algumas hipóteses, conseguir liberar esse bem. Mas mesmo que eu não consiga liberar esse bem, eu já adianto o procedimento. Consegui aqui em Vitória, porque eu sou chato, porque eu insisti. O caso era um caso abusivo. Você sabe quando você litiga e o réu, que é um desses prestadores de serviço, erra o modelo de contestação? É lindo quando isso acontece, né? Falei, excelência, não tem urgência aqui não. Mas o réu fez uma defesa ridícula. A defesa do réu é um abuso de direito de defesa, porque o fundamento da defesa não tem nada a ver com o fundamento da minha causa. Ele errou o modelo da contestação. Então ele está abusando do seu direito de se defender. Aí eu fui lá no 311, vi lá o inciso 3º do 311, que dizia, mesmo se eu não tiver urgência, mesmo se eu não tiver perigo in mora, o juiz pode me dar uma tutela antecipada para que eu obtenha o bem da vida antes da sentença, só por causa desse abuso de direito de defesa. Só que eu pedi na sentença, porque o processo já estava ali em alegações finais. Você é meio maluco, né? Se você já ganhou a causa, por que você quer uma antecipação de tutela? Senhores, porque se a sentença tem antecipação de tutela, ela confirma uma antecipação de tutela, não se submete ao regime do efeito suspensivo da apelação e eu consigo executar provisoriamente a sentença. Quanto tempo que eu ganhei com isso? Um monte de tempo que eu ganhei com isso. Porque o réu também, quando ele já começa a ser executado, ele já fala assim, opa, peraí, vamos fazer um acordo.
porque já está tendo bem penhorado, já estou incomodando o cara. Então, essa atuação é fundamental para combater a lentidão do processo. A tutela de evidência junto com a execução provisória, e eu posso fazer um link aqui. E a hipoteca judiciária. Não subestimem isso. O que é hipoteca judiciária? Na prática, é uma antecipação da penhora sem execução. Eu tive só uma sentença contra o cara. Não tive mais nada. Não comecei a executar. Às vezes, mesmo a sentença genérica, que não diz ainda qual é o valor da dívida, porque o valor da dívida vai precisar ser liquidado no futuro, já me autoriza a registrar essa sentença como uma hipoteca no cartório de registro geral de imóveis, lá na matrícula do bem. Do bem de quem? Do bem do devedor. Porque aí, esse devedor fica... Na verdade, essa hipoteca não vai impedir que ele venda o bem. Mas o cara que for comprar o bem e ver uma hipoteca ali, pelo menos tem um efeito muito grave contra ele. Porque ele não vai poder alegar depois que ele é um adquirente de boa-fé. Eu já imobilizo aquilo ali. Ganhei a causa, já converto direto a hipoteca em penhora e o processo já segue para execução. Por que ninguém usa isso? Eu não entendo. Isso é extremamente eficaz, uma medida inteligente. Então não vamos reclamar da lentidão do judiciário. Vamos usar o código a nosso favor. Outra coisa, briga de sócios. Tive um caso recentemente. Empresa familiar, problema grande. Basicamente, um irmão, sócio do outro irmão, estava desviando dinheiro da empresa. Estava fazendo uns contratos simulados de prestação de serviço de mútuo. O serviço não era prestado, não era mútuo de verdade. Tirava o dinheiro da empresa, esvaziava o patrimônio da empresa e, na hora de distribuir lucro, falava, a empresa deu prejuízo, porque a gente teve muita despesa esse mês. Na verdade, ele estava desviando o dinheiro por ali. O sócio minoritário me procurou e falou, olha, estamos com um problema aí. O que um advogado vai fazer? Vamos ajuizar uma ação de dissolução de sociedade. O que acontece com a ação de dissolução de sociedade? Ela demora 20 anos para terminar. Adianta para esse cara esperar 20 anos para dissolver a sociedade e receber lá o valor das cotas dele? Não. Vamos ser mais inteligentes? Vamos usar o código a nosso favor? Antigamente, para eu poder fazer uma ação só para produzir prova, eu tinha um procedimento da ação cautelar de produção antecipada de provas. Eu precisava dizer que a testemunha ia morrer, que o produto ia apodrecer, que eu nunca mais ia poder fazer a perícia. Agora, não preciso mais nada disso. Eu posso fazer uma ação só para produzir prova, dizendo para o juiz, eu acho que se eu aprovar esse fato aqui, vai ser relevante para eu fazer um acordo. E disse isso para o juiz. Falei, não vou ajuizar ação de dissolução, não. Eu vou fazer uma ação só para produzir uma prova contábil para mostrar que esse cara está roubando o dinheiro da empresa. Fiz lá, fez a perícia, provou que o cara roubou. E aí? Acordo, meu amigo. Está provado que ele roubou. Ele vai discutir mais o que na ação de dissolução? Na ação indenizatória, eventualmente, que eu vou promover contra ele. Não tem mais o que discutir. Está provado ali. Eu não precisei de todos aqueles meandros do processo de conhecimento. Eu cortei porque o fundamental era a prova. Porque o 381, tanto o inciso segundo quanto o inciso terceiro, vão permitir uma técnica dessa natureza. Então, senhores, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a solução para os nossos problemas está na nossa cara. E o que vai fazer a diferença entre um advogado bom e um advogado excelente? É a capacidade de utilizar dessas ferramentas que poucos aqui se utilizam. E não é só aqui, não. Eu acho que aqui tive até um índice muito alto. Normalmente eu faço essas perguntas e ninguém levanta a mão. São esses mecanismos aí disponibilizados pelo código, algumas novidades do novo CPC, que vão permitir que a gente resolva o primeiro problema que eu indiquei. Resolva, não. Foi muito forte na expressão, né? A gente não vai resolver o problema da lentidão judiciária, mas a gente vai minorar as consequências. Ou então, quer saber, a gente vai se destacar no mercado, porque a justiça vai ser mais lenta para os outros que não sabem usar as técnicas processuais direito. Então, nós temos que estudar. Em primeiro lugar, é muito importante ter experiência prática. Muito importante. É fundamental. E aí, advogado tem que ter hora de voo. Então, não tenham ansiedade em relação a isso. O jovem advogado, por ser jovem, ele pode ter um diferencial porque tem conhecimento. E muitas vezes o conhecimento
vai superar a experiência dos mais velhos. Só que tenho certeza de que vocês jovens, sem experiências e com conhecimento, a experiência vocês vão adquirir. E quando vocês tiverem conhecimento e experiência, aí ninguém vai segurar vocês. Então, por enquanto, busquem o conhecimento. A experiência vindo, vocês vão complementar e conseguir, assim, atingir essa tal dessa excelência. Sabe por que, na maioria das vezes, por que juiz desrespeita advogado? É igual cachorro. Ele sente o seu medo. Ele sente a sua falta. Nossa, daqui a pouco alguém possa, né? O professor Marcelo está comparando juízes a cachorros, né? Parece... Estava eu um dia, né? Fui chamado para dar uma palestra. É deprimente, né? Botei meu terninho, né? Em Maceió, num hotel, de frente para a praia de... É Pajuçara? Pajuçara. Aquelas piscinas naturais. Eu saí entrando naquele hotel, assim, de terno. Falei, nossa, eu queria estar aqui de bermuda para tomar uma cerveja, mas fui lá dar uma palestra. Então eu cheguei lá meio solto, né? E estava eu e Alexandre Freitas Câmara. E outro professor aqui de Vitória, Rodrigo Klippel. A gente estava no evento lá. E aí eu fui falar sobre contraditório efetivo. Dizia que aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando eu ia fazer sustentação oral, eu torcia para que minha sustentação oral não ocorresse no momento que eles fossem oferecer as frutinhas que eles oferecem para os desembargadores. Porque na hora que chega a tal da frutinha, ninguém presta atenção em mim, eu perco o meu direito ao contraditório efetivo. Porque eu falo, ninguém presta atenção. Então eu fico lá torcendo, serve logo o raio da frutinha, deixa todo mundo bem alimentado, aí eu faço minha sustentação oral. Aí o Câmara, na palestra subsequente, eu não sei onde que foi em São Paulo, eu acho, foi na ASP lá em São Paulo, foi dizer que eu estava chamando os desembargadores do Espírito Santo de frutinha. Aí eu falei, você acabou com a minha advocacia. Ele é desembargador, né? Ô, Câmara, você acabou com a minha advocacia, não é possível. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, eu não estou chamando juiz de cachorro, não, mas eu estou falando assim, é a mesma coisa, né? Então, quando ele sente que você está inseguro, porque você não sabe o ritual de uma audiência, de uma sustentação oral, que você não conhece os detalhes íntimos da causa na hora da audiência, ele vai, lógico, né? Há juízes e juízes. Mas aqueles juízes que já têm aquela tendência natural, eles vão para cima de vocês. Vão sim. E o advogado da parte contrária, dependendo do tipo de advogado, vai também. E aí não tem prerrogativa não, porque uma coisa é o mundo deôntico do dever ser, como as coisas deveriam ser na advocacia, que é lindo, maravilhoso. Outra coisa é o mundo real, que é guerra. Nosso amigo Ricardo falou uma coisa muito bonita aqui, que os advogados têm que ter brilho nos olhos. Eu admiro muito a sua visão, mas para mim tem que ter sangue no olho. Porque o brilho não resolve o problema, infelizmente. Tem que ter sangue no olho. Se não tivesse sangue no olho, passam por cima de você. Como é que você faz isso? Se preparem para as audiências. Ai, doutor, é porque esse processo aqui me subestabeleceram ontem, eu não tive tempo de analisar direito. Nunca, jamais, nunca serão. Desse jeito, nunca serão. Audiência, autos, leitura integral, anotação dos principais pontos de divergência, conhecimento das provas, conhecimento dos fatos. Mas é só uma audiência de conciliação. Não importa, porque na conciliação também se discute aspectos da causa, porque as técnicas de conciliação e mediação exigem conhecimento das causas. Porque se você não conhece nada, você não vai mediar, não vai conciliar, não vai convencer ninguém a aceitar seu acordo também não. Então, conheça a causa. Saiba o que você está fazendo. Não façam audiência por fazer. Doutor, mas eu faço audiência, que eu sou correspondente, aí eu não tenho condição. Eu falei, então vamos pensar. E conectar com o anterior. E aí, quando eu sou correspondente, os honorários são aviltantes, não são? Isso prova só o meu fato. Que a depender de como você se coloca no mercado, você tem o maior risco de estar submetido a honorários aviltantes. É lógico que a gente precisa fazer algumas coisas de menor remuneração, especialmente no nosso início da carreira. Façam como o mal necessário. Mas a partir de um certo momento, tenham certeza de que
a sua atuação e o seu conhecimento em relação à causa é fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Então, prepare-se para a audiência, prepare-se para o despacho, e acho que o 3 é o maior de todos, né? Prepare-se para a sustentação oral. Prepare-se para a sustentação oral, porque esse é o ato que, se você não for muito bem, é melhor nem fazer. Conheça a causa. Até hoje, já fiz várias sustentações orais. Eu vou na sala dos estagiários, que não conhecem a causa, e eu preciso fazer os estagiários entenderem a causa. Então, eu faço a sustentação oral que eu vou fazer no tribunal para os estagiários. Depois eu pergunto, o que você entendeu? Porque outra coisa importante do advogado é essa. Nós temos que partir da perspectiva de que para o juiz a gente tem que entregar as coisas mastigadas, o beabá, porque o juiz não tem tempo que a gente tem para se dedicar à causa. Veja, como é que a gente compensa a deficiência do juiz? Sabendo muito da causa. Porque assim que a gente sabe muito da causa, a gente consegue passar com maior simplicidade a situação para o juiz, porque o juiz tem um pouquinho de tempo. Dependendo da causa, eu posso gastar uma semana para fazer uma contestação. O juiz dificilmente vai gastar mais de 1 hora para poder ler minha contestação. Dificilmente vai gastar mais de 1 hora. Então, eu tenho que conhecer os detalhes da causa e me preparar, inclusive, para fazer a sustentação oral. 10 minutos, estou terminando aqui. Então, chegando aqui no final, é por isso, ó, o que a gente tem que fazer? Agregar valor ao nosso trabalho, mediante essas condutas. Capricho, sangue no olho, energia e estudo. Você vai combater os seus honorários aviltantes assim. Porque se você for competir no mercado pelo menor preço, nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. E o mercado vai jogar o seu preço lá para baixo. E você vai acabar ficando nos honorários de R$50 para fazer audiência. Que ninguém quer se submeter a isso. E ninguém deve se submeter a isso. Você estabelece esse diferencial em relação, principalmente, quando a gente trata de honorários contratuais. Mas, em relação aos honorários sucumbenciais, também tem uns macetes que a gente pode prestar atenção. Primeira coisa, não vacila na impugnação ao valor da causa. Quanto advogado já perdeu dinheiro porque não soube impugnar o valor da causa? Porque você vai ganhar a causa. O autor está pedindo um bem da vida que vale R$1 milhão. Atribui a causa R$5.000. Você não impugna o valor da causa. É julgado improcedente. Quanto você ganha de honorários? 20% de R$5.000. Você impugna o valor da causa. Demonstra que o objeto econômico da causa, repercussão econômica da causa de R$1 milhão, você ganha R$200 mil de honorários, ou R$100 mil, você fixar em 10% os honorários advocatícios. Então, primeira coisa, eu preciso impugnar o valor da causa para poder gerar o maior montante de referência base para a fixação dos meus honorários advocatícios. E, em segundo lugar, saber que pelo novo Código de Processo Civil, existe uma circunstância que aí eu peço até permissão para complementar a sua fala. A referência principal não é o valor da causa. É o proveito econômico obtido. O valor da causa só é referência se eu não puder obter o proveito econômico. Então, se eu tenho uma causa que trata de um bem imóvel, e se eu tenho o valor desse bem imóvel devidamente apurado no processo, ainda que o valor da causa seja 100, 150, 200, 300, 400 mil reais, o proveito econômico da entrega dessa coisa, quando o objeto da causa é a entrega dessa coisa, pode ser referência para a fixação dos honorários advocatícios. E eu posso obter o aumento desses honorários advocatícios. Então, trouxe aqui algumas dicas e questões objetivas, e talvez tentei fazer de uma forma bem imprópria, até algumas considerações de autoajuda, ou como diz a minha amiga Alessandra, coaching, né? Mas a ideia é dizer o seguinte: a advocacia é difícil para danar. É muito difícil a advocacia. É muito difícil. E mesmo que você faça tudo certinho, mesmo que você tenha sido o melhor aluno na faculdade, que você tenha estudado, feito pós-graduação, que você tenha um excelente networking, que você tenha relações excelentes, que você saiba se vender, é muito difícil.
E como ninguém é perfeito assim, é mais difícil ainda. Então, saibam que é difícil e que só sobrevive na advocacia quem insiste na advocacia. Agora, quando você insiste na advocacia e faz seu dever de casa, eu tenho certeza absoluta que você vai ser bem-sucedido. Vocês não sabem disso. Vocês não sabem que vocês vão ser bem-sucedidos. Mas eu sei que vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês seguirem a cartilha de estudar, trabalhar muito, ter sangue no olho e seguir com a decência, com a correção na sua conduta, eu tenho certeza absoluta que no final das contas vai dar certo. E quando vocês deixarem de ser advogados jovens, e aí não tão mais jovens, por favor, me procurem daqui a 10 anos e me digam e confirmem minha tese que vocês vão ser bem-sucedidos. Muito obrigado a todos.